conselho agora, por fim, se juntou. Nós agradecemos também as coordenações aí que nós já tivemos, a voz com o Doralice, agora o Edson também está bem aberto às conversas. E isso serve para a gente mostrar que nós precisamos nos unir. Às vezes a gente cobra muito, a gente quer muito cobrar, mas a gente não se inteira do que é o papel de cada instituição, o que é o papel do conselho, o que é o papel do sindicato. Então a gente tem hoje aí, juntamente com as federações médicas, estamos caminhando com os nossos projetos lá de lei, que estão em algumas comissões, mas tem que ser cobrado. Todos precisam estar acompanhando, todos precisam se inteirar do que tem que ser feito. Às vezes não é somente você ir a Brasília, mas você tem na sua base lá os seus parlamentares que tem que estar articulando com o sindicato do seu local, com o conselho do seu local, para poder estar visitando. As coisas em Brasília são construídas nas bases. Lá você chega para pôr cereja em cima do bolo. Então, se não fizer essa construção antes aí com sindicatos, com federações, a gente não consegue nada. Tá? Então, agora só lembrando vocês que nós vamos ter agora a terceira caravana, que vai ser de 20 a 24 de outubro. A primeira caravana, numa primeira audiência pública, nós tivemos lá com poucas pessoas, eram umas 20, 30 pessoas. Depois tivemos uma caravana que deu mais de 100. A segunda passou de 300 pessoas e foi um sucesso. Agradecer aqui também a dona Filomena, igual falaram aí. A dona Filomena é um suporte muito bacana para a gente lá, que conhece os caminhos todos lá no Congresso e sempre nos ajuda. Tá? Então conheçam os nossos movimentos, podem seguir lá Dentistas do SUS 2, vocês vão saber tudo o que está sendo feito no andamento da nossa articulação para aprovação dos projetos. Tá? Agora eu vou abrir para as perguntas, para considerações. Nós estamos já avançados no tempo, por favor, assim, não se estender bastante, mas todos terão oportunidade aí. Acho que o tema requer essa atenção de todos, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Aldeni, sou de Petrolina, sou ASB, TSB, e no momento eu estou presidente da Associação de Odontologia do município de Petrolina, dentista e ASB, fortalecendo o sindicato, como foi muito falado aqui. A nossa associação é do sindicato, né? E eu gostaria também de dizer que nesses slides que foi passado aqui das fotos das caravanas, tem dentistas nossos de Petrolina também nessas caravanas. Então, assim, a gente atua de forma de equipe de saúde bucal de verdade. Então, queria deixar aqui esse exemplo para vocês, não me exaltando, mas sim dizendo que unidos somos mais fortes, porque sozinho ninguém faz nada, tá? E como foi o fortalecimento, e para que a gente, eu anotei algumas falas aqui, para que a gente realmente consiga, que todos tenham essa oportunidade e a gente consiga permanecer, ter o tempo. Gostaria de parabenizar a todos os palestrantes, cada fala super importante, né, de todos, temas super, né, atuais que a gente precisa estar levando para esses espaços, né? E eu queria saber, eu queria fazer uma provocação, como diz minha colega Gil, né? Queria deixar aqui uma provocação. Eu participei em Brasília do nosso encontro nacional, né? Estou também de mãos dadas com a Filomena, né, que é quem está aí nos ajudando nessas PLs, nessas lutas, e é quem vem lutando desde sempre. Eu acabei de chegar, ela já tem uma história. Mas, assim, o que eu vi em Brasília, o que eu estou vendo aqui na Enatesco, é a valorização do ASB, ou da equipe 2, né? A valorização da equipe 2. E eu pensei, num momento assim, que fosse só a minha cidade que eu soubesse. Mas a da Gil também, ela acabou de explanar que lá também só tem a equipe 1. E eu queria saber, no Ministério da Saúde, qual a proposta que eles têm formalmente para que incentivar esses municípios, no caso o meu município, Petrolina, ele não tem equipe 2. Nós não temos concurso de TSB. Nós só tivemos um concurso de ASB, o qual fui eu, que foi esse que eu fiz, né? E nós não temos lá não tem essa intenção de ter equipe 2. Não é falado em TSB no meu município.
No meu município é só a equipe, como a doutora colocou, a equipe básica, né? E nós nos entendemos como equipe de saúde bucal. Mas o que eu estou entendendo aqui é que a gente precisa avançar muito nesse sentido. E eu gostaria, né, de deixar aqui também essa provocação para o Ministério da Saúde estar incentivando os municípios que a gente está atrasado. Estamos muito atrasados. Mas há tempo para tudo, esses espaços são para isso. Nós estamos aqui porque nós estamos deixando de ser invisíveis e nós precisamos lutar pelos nossos espaços de verdade para que a gente alcance, né, de alguma forma, avanços significativos, né? E quando a doutora também falou a falta de concurso público, ele não só descaracteriza o SUS dizendo que não tem um vínculo, o contrato não pode criar um vínculo, nem pode, porque ele sabe que ele é temporário. Então, assim, descaracteriza, né, o trabalho da equipe de saúde da família. Isso é precarizado demais, mas também tem um grande também que a gente esqueceu de falar aqui, a gente deixa também de alimentar a nossa previdência. Como nós vamos nos aposentar se a gente não tem quem está lá sustentando a previdência. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente também não pode deixar de falar, né? Então, assim, o enfraquecimento, né, dos sindicatos como hoje, mas hoje nós estamos com essa bandeira levantada novamente. Nós temos um governo que valoriza isso, nós temos um governo que valoriza, trouxe a valorização da saúde bucal, a qual nós tínhamos perdido há um tempo atrás, mas isso não pode deixar de ser falado, né? E as faculdades, a gente não pode deixar de ter um olhar, um trabalho, algo que nas faculdades eles saiam formados, entendendo que existe um SB e uma TSB para ajudá-los. Eles têm que ter esse entendimento. O aluno, o formando, né, o doutor que vai se formar ali. Eu recebo, né, os estagiários e eles ficam assim, abismados. Eles ficam assim, encantados. Tudo que eles querem, a gente está lá, meu Deus, eu queria você lá na minha faculdade, eu queria você lá na minha faculdade. Então, assim, eles não conhecem, nós somos invisíveis para os formandos de odontologia e a gente precisa deixar de ser. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido também. Muito obrigada e um bom dia a todos. Pessoal, devido ao tempo longo aí, vamos limitar aí a 2 minutos aí para cada um fazer suas colocações, tá bom? Para que a gente encerre rápido para o almoço, porque tem atividade logo agora. Ela já está? Pode dar logo para ela. Se quiser falar. Não, fique tranquilo. Boa tarde, né? Todo mundo com fome já na hora do almoço. Mas, assim, queria parabenizar, viu, por essa apresentação, por essa mesa, que foi, assim, maravilhoso a gente poder vir para um evento desse e falar de valorização do servidor. Que somos nós que fazemos tudo. A gente que alimenta o sistema, né, doutora Cristiana? Os dados vêm porque os trabalhadores estão na ponta produzindo. Eu já tinha me apresentado ontem, não sei, eu sou Juliana Mafra, presidente do Sindicato dos Odontologistas de Alagoas, e estamos na luta, junto aí com o Ricardo também, nessa caravana. O SOEAL, que é a entidade que eu presido, desde a primeira caravana, está junto com o Movimento Dentistas do SUS, na pessoa do Hermano, né, Ricardo? O Hermano, que é o representante, é o líder do movimento, que assim, um movimento gigante, que começou, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que começou com os dentistas. Hoje estão juntos dentistas e médicos, mas começou com os dentistas. Nós que vivíamos dormindo, como colocou a Lisandra, né, como bem colocou, o gigante acordou. E começou como um movimento pequeno e hoje cresceu, está crescendo cada vez mais. E, gente, através de vaquinha, tá? Então, existe a vaquinha do Dentista do SUS, né, Ricardo? Que o Hermano, o pessoal, junto com a Sueli também, que é do Sindicato da Bahia, eles coordenam e o dentista, ele vai colaborando. Cada dentista, quem pode ir e quem não pode ir. Então, muitas vezes você não pode ir, mas você pode ajudar um colega ali a representar lá. E lá a gente não fica, a gente vai nos gabinetes, a gente conversa com os deputados, a Fio também estava lá, a Lisandra, esse pessoal todinho aqui. É uma luta muito bonita e eu não podia deixar de registrar aqui. Eu queria falar também, gente, foi falado aqui, da Fio nessa luta há muito tempo, e eu não podia deixar de falar da minha federação. Federação Nacional de Odontologia,
e que a doutora Joana, enquanto presidente, esteve na vanguarda também. Queria, inclusive, dizer que ela era uma das palestrantes convidadas para hoje e traria um material muito rico para nós. Infelizmente, por problemas de saúde, ela não pôde estar aqui. E eu não podia deixar de falar da doutora Joana, que é uma pessoa que eu, particularmente, admiro bastante. Eu queria também falar o seguinte, o que aqui foi colocado, a questão da precarização do trabalho. A gente precisa acordar para isso, gente. Não é o dentista, são os profissionais da saúde. Na minha cidade, Maceió, estão predominando as OSCs, como eles falam, né? Eles dizem que é uma cooperação de trabalho. E, na realidade, é uma terceirização fria e crua, porque realmente a exploração do trabalhador, salários indignos, trabalho não tem férias, né? Quando a gente pergunta, eu tive numa reunião com uma prefeita de um interior, e eu falei assim, olha, o trabalhador do PSS, tá, gente? Também, a gente fala, tem contratos com o PSS, tem contratos direto com a prefeitura, e a prefeita virou para mim e falou assim, mas se eu não tenho férias, por que eu vou dar férias ao trabalhador? Eu falei, é uma opção da senhora, né? Porque nós temos direito, e o sindicato está aqui para poder fazer valer esses direitos. E foi para o PSS, tá? Não é nem contrato direto com a prefeitura. Então, assim, a gente precisa discutir mais nesse espaço, Conselho Nacional, né, Anselmo? Precisamos realmente, porque a OS em Maceió, ela chegou, infelizmente, para ficar. Nós já tentamos via Ministério Público, e, gente, eu sei que muitos locais aqui ainda não têm OS, e eu queria deixar aqui um conselho. Não deixem chegar a OS, porque uma vez quando ela chega, é difícil a gente extirpar. É um câncer, literalmente. E também não podia deixar de falar da luta, da importância de se filiar. Como a Lisandra bem colocou, o sindicato forte é que a gente vai estar forte para ir para a luta, para lutar pelas nossas causas. E tem um jargão que eu uso muito, que é assim, não fique só, fique sócio. Procure o seu sindicato, valorize o seu sindicato. Muitas vezes, gente, o valor da filiação é um sanduíche que você deixa de comer por mês. Um McDonald's. Não é uma coisa absurda. E uma coisa também que precisa ser dito aqui, o CRO não deve fazer o mesmo papel do sindicato. Cada um tem o seu papel. Cada um, e na minha cidade nós trabalhamos juntos, CRO e sindicato. Mas cada um tem a sua importância. E aí muitas vezes o colega dentista, ele só quer pagar o CRO e quer que o CRO trabalhe como CRO e sindicato. E aí não tem como, porque ele não tem legitimidade. Na minha cidade mesmo, o CRO, ele não consegue lutar pelo piso. Ele já tentou, mas o judiciário não reconhece, porque é um direito legítimo, incontestável, dos sindicatos, das entidades de classe, né? Então, assim, é muito importante que a gente espalhe essa semente. Agora é a hora de todo mundo se filiar, independente de serviço público ou privado. Procure o seu sindicato, você que é dentista, que não está afiliado ainda, porque é uma luta muito bonita que começou agora, né, Ricardo? Essa questão do dentista do SUS, essa questão do piso salarial, mas tem muita coisa ainda para a gente lutar. E nós estaremos lá de 20 a 24 de outubro, só eu estarei lá pessoalmente para poder continuar nessa luta. Queria agradecer a atenção de todos e mais uma vez parabenizar ao pessoal aí, os palestrantes, e a garra da SB, da Gil, minha quase xará. Nós nos conhecemos. E é isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Poderia ter uma outra vertente, um outro alcance, mas não temos. Poderia colaborar ainda mais com a minha equipe, com o cirurgião dentista da minha equipe, mas sou limitada a instrumentalizar como ASB. E isso não é denegrindo meu colega ASB. É porque quando nós temos TSBs concursados dentro do município, por que não existia a equipe de modalidade 2 dentro daquele município, com aquele total de servidores concursados para tal? Fica essa interrogação. O Ministério da Saúde tem conhecimento dos municípios que têm essa mão de obra concursada, efetiva? Eu sei que cada ente federativo tem o seu poder discricionário, e isso eu não vou discutir. Mas em benefício da saúde bucal
brasileira, isso precisa ser observado também. Como a gente pode fazer com que isso aconteça para que esse serviço do cuidado integral chegue até a ponta, até a população? E só para finalizar, queria abrir essa discussão com vocês. Nós tivemos aquele incremento da portaria 960, que, por exemplo, o meu município só teve acesso àquela parcela adicional anual. Tudo que foi enviado no ano de 2023 relacionado à portaria 960 nunca chegou na ponta para a equipe de saúde bucal. E esta portaria era exclusiva para a odontologia. Somando a isso, eu questiono a vocês. Esses valores entraram nos cofres dos municípios. Nós temos unidades básicas de saúde no meu município com autoclave quebrado. E esse dinheiro foi para onde? Que o município hoje, em muitos das UAPs, coagem os ASBs, os TSBs, para pegarem uma caixa plástica, colocar esse material dentro e sair em um carro que não é um carro sanitário para fazer essa esterilização em outros postos de saúde. Quando a gente é treinado nos nossos cursos a fazer a testagem biológica para ver se o meu autoclave de fato está matando os esporos. Qual é a segurança biológica que eu tenho para fazer uma cirurgia com um material esterilizado sob essas condições? Essa, gente, é uma denúncia gritante e vocês precisam nos ajudar enquanto profissionais a dizer: eu não vou atender com a esterilização nessas circunstâncias. Isso é risco para o paciente e para o nosso conselho também. Boa tarde, obrigada. Quem é próximo agora, por favor? O sindicato está em cima, mas não adianta, meu amor. Boa tarde. Boa tarde, né? Agora já. Eu sou Janaína, sou de Porto Alegre, então eu gostaria de trazer um agradecimento aos palestrantes lá da nossa terra. Estou na gestão agora da saúde bucal, na coordenação, mas estive por 4 anos no sindicato, num sindicato que atuou após a reforma trabalhista, após o desmonte ali, né, 2017, 2018, e eu gostaria de trazer essa lembrança da importância dos profissionais trabalhadores da saúde, dentistas, técnicos, auxiliares, e prótese dentária também, da participação nos espaços. Temos excelentes representantes aqui, mas nós precisamos fortalecer o espaço local, o conselho local, o conselho distrital de saúde, o controle social, ali na ponta. Participar, bom, do sindicato já foi dito aqui, não adianta só reclamar para o sindicato. Fizeste a tua inscrição, deste o teu nome lá no site, nas redes, então a gente está fazendo essa movimentação e na gestão a gente vê as dificuldades de termos tantas parcerizações, que a gente chama, né, dificulta da alta rotatividade e também assim, os espaços políticos, minha gente, espaços parlamentares, nós precisamos ocupar esses espaços. Precisamos levar nossa voz, que nem trouxe a Glicélia ali. Então, e também nos conselhos regionais, que nem o professor Manfredini falou ontem, precisamos não só manter as comissões, mas levar as plenárias do conselho. E também vou aproveitar a oportunidade para comunicar que sou pré-candidata à presidência do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, para trabalhar junto com as outras